interesse. Então, é uma boa oportunidade de estar aqui também. Que bom, bem-vinda. Obrigada. Falta alguém? Alguém não se apresentou? Para a gente começar, a gente está já com 15 minutinhos passados. Flávia Cristina Fagundes. A Márcia, desculpa, fui a última a falar. E não sou 12. Eu vim fazer o curso porque eu quero aprender bruxarias. Eu me descobri bruxinha nesse eclipse. E eu conheço a Amanda do Astrodica. É isso. Ah, ótima, bem-vinda. Glória, vamos com você então. A gente já está compartilhando a tela aqui. Desculpa aí esse breve atraso. Sempre acontece, né? Coisa de carioca. Quem é carioca sabe. É o tempo do tempo. Agora a gente vai sair do tempo cronológico e vamos entrar assim, no tempo, né, da magia, no tempo do mistério. Né? A gente vai fazer uma jornada que eu considero uma jornada iniciática. O tarô nos escolhe e eu estou honrada por ele me escolher para apresentar para quem não conhece e também para apresentar a minha interpretação. Né? Alguém colocou que tem uma similitude com a astrologia. Sim, a gente vai estar trabalhando aí com a linguagem simbólica. A gente vai aprender a ler símbolos, né? Interpretar símbolos. E isso requer de nós essa sensibilidade para essa arte. Então, bem-vindas à Jornada do Tarô. Agora eu só tenho que descobrir como que eu mudo a página aqui. Do lado. Como assim, do Direita. lado? Direita. Você vai descendo. Que é PDF. Ah, sim. Bom, então a gente já sabe meu nome, né? Aqui também tem um pouquinho do meu currículo e convidando vocês aí para me seguirem nas redes, né? Ou para quem quiser, já está lá no grupo o meu WhatsApp, para a gente trocar ideias. A gente pede sempre para vocês desativarem um pouquinho o microfone. E avisa que a gente vai ter surpresinhas lá no grupo, tá bom? Então, o tarô é um oráculo, né? Como muita gente já sabe, e ele é capaz de nos auxiliar na nossa jornada de autoconhecimento. É um sistema simbólico composto por 78 cartas, que se subdivide em 22 arcanos maiores, 56 menores. E os arcanos menores se subdividem em 2 grupos, tá? Que são compostos pelas 10 cartas numeradas duais até o 10 de cada naipe, mais as 16 figuras, que são conhecidas como figuras da corte de cada um desses 4 naipes, que são ligados aos elementos e são conhecidos pelos nomes de paus, espadas, ouros e copas. Esses 56 arcanos menores também são conhecidos pelo baralho comum, que também é uma forma de cartomancia, tá? E os 22 arcanos maiores também são conhecidos como trunfos. Arcanos é uma palavra que quer dizer mistério. E nesse curso, que é uma introdução, nós vamos abordar mais o significado dos 22 arcanos maiores. Vou falar brevemente para vocês a origem do tarô, que é uma coisa bastante controversa. E, na verdade, eu não me prendo muito nessas discussões assim, de quem pintou a zebra, não, sabe? Eu gosto muito de saber o que eu faço com o resto da tinta. Então, as origens são vagas, obscuras, e há inúmeros livros e artigos tentando elucidar essa origem. Alguns atribuem ao Egito, outros atribuem a Atlântida, enfim. Existem algumas evidências que apontam como sendo da Europa, na metade do século XV, no período histórico que a gente conhece como Renascença. Os baralhos de origem italiana, conhecidos como Carlos VI e Visconti Sforza,
são considerados os primeiros exemplares. A existência desses 2 baralhos não nos traz nenhuma certeza irrefutável, mas é isso que a gente tem por enquanto. Tá? Esse contexto histórico da Renascença, eu acho importante a gente pontuar, porque era um período que teve como objetivo, depois da Idade Média, né, o reflorescimento do pensamento grego clássico. E esse movimento neoplatônico, ele desafiou enormemente as crenças vigentes, pois contestava a sacrossanta autoridade da Igreja, negando a obediência cega aos dogmas e estimulando o desenvolvimento psicológico e espiritual do indivíduo, que é o que eu chamo hoje de tarô terapêutico. A gente tem também o uso das cartas para uso divinatório, elas se prestam muito bem a esse papel, assim como também funcionar como uma jornada de autoconhecimento, que eu confesso a vocês que é a parte que eu sou mais apaixonada. Né? Essa nova visão renascentista proclamava que o ser humano é um grande milagre, sendo o co-criador da sua realidade, sendo assim o espelhamento do macrocosmo refletido no microcosmos, tornando o autoconhecimento a chave para a conexão com a própria divindade. E aí a gente entende por que as religiões mais dogmáticas, mais fundamentalistas, dizem que o tarô é coisa do diabo. E o tarô é tão maravilhoso que ele tem um arcano, o número 15, que a gente vai falar dele na terceira aula, que é o diabo, que pegaram o diabo para Cristo, para simbolizar, vamos dizer assim, a nossa parte mais sombria, né? E aí a gente vê essa ideia do surgimento do tarô no período da Renascença muito parecido com o conceito de física quântica que a gente tem hoje com relação a sermos co-criadores da nossa realidade. E aí a gente tem essa máxima, né, que a gente via no Templo de Delfos, esse conheça-te a ti mesmo, né, e nada em excesso, e trazendo para a gente a ideia de que esse processo de autoconhecimento implica no conhecimento dos inúmeros e complexos paradoxos, impulsos e instintos de ordem psicológica que nos compõem, além do conhecimento de todos os ciclos de desenvolvimento do ser humano e da natureza. A Renascença adotou também o sistema grego de memorização, meditando sobre uma quantidade de imagens mágicas, cada uma sendo um símbolo, contendo diversos níveis de significação que teriam a capacidade de retomar essa conexão com a força operante que nos proporciona os insights significativos nos diversos níveis da vida. Então, ao invés de a gente decorar palavras-chave e significados, é importante que a gente entenda que há uma conexão, é um processo, é uma jornada, e uma carta se linka à outra. Porque quando nós estivermos interpretando, quando nós estivermos fazendo uma leitura, a gente vai se lembrar que a gente está sendo alfabetizado numa linguagem simbólica para que a gente possa fazer uma contextuação lógica de significado das cartas, tá bom? Com o advento do iluminismo, que estimulou o ponto de vista científico nos séculos 18 e 19, as cartas do tarô foram relegadas às profundezas do mundo dos ocultistas, das ordens iniciáticas, né? Deixando de ter relevância filosófica e espiritual para a sociedade vigente. Ou seja, passou a ser uma coisa marginalizada, ligada à crendice, à bruxaria no mau sentido, à picaretagem. Até os anos 30, se não me engano, ler cartas era contravenção penal. Há pouco tempo a gente conquistou o direito de registro profissional, é uma atividade, né? Então, e no início aqui dos nossos anos 60, 70, até os anos 80, era bem difícil conquistar uma credibilidade como um profissional, né? E a gente ainda vê
atualmente, há algum preconceito com relação às cartomantes, as pessoas que trabalham com um outro tipo de baralho, chamado Lenormand, conhecido como baralho cigano, ou quem trabalhe com as 56 cartas do baralho comum, né? O tarô goza desse status um pouco mais misterioso, velado, né? Que requer um pouco mais de estudo, enquanto alguns outros oráculos, as pessoas costumam se basear mais nas palavras-chave e no uso da intuição. A gente não desmerece nada, mas o estudo e a prática, como em toda a arte, né, nos traz aperfeiçoamento e domínio da técnica de prestar uma boa consultoria, vamos dizer assim. Então, vamos falar um pouquinho do tarô na atualidade. Como consequência disso, temos as mais diversas alterações do tarô, de acordo com as crenças e interesses daqueles que dela se apropriaram, tirando dela sua universalidade arquetípica original e incutindo nelas doutrinas morais rígidas e obsoletas. A gente sabe das ordens iniciáticas, né? Que, de certa forma, se apropriaram do tarô e também ficou algo fechado demais, iniciático demais, que parece que a pessoa tem que nascer predestinada com um dom, e, na verdade, não é assim. Com um pouco de dedicação, a gente pode aprender, né? Embora eu ache que ele escolhe para quem ele vai se revelar mais. O que temos hoje são representações híbridas, influenciadas por absolutamente tudo, desde a influência cabalística até as antigas práticas de magia, e também o simbolismo Rosa Cruz e as lendas da Távola Redonda. Nesse curso, tentaremos resgatar ao máximo da simplicidade e acessibilidade das cartas do tarô. E aí a gente tem aqui o nosso querido o louco, que é, para quem já conhece um pouco de alquimia, né, a gente pode falar que o tarô também é uma jornada alquímica, em que a gente precisa identificar a matéria-prima. Então, o louco ele pode ser considerado o arcano zero, ele é o início e o fim, porque a gente está trabalhando não dentro dessa lógica cartesiana. A linguagem simbólica nos leva para esse conhecimento cíclico. O que a gente vê aqui, né? A gente vê um homem jovem, né, que caminha com umas roupas assim, tanto quanto espalhafatosas, e não está olhando muito para onde ele anda, né? E tem uma trouxinha, um cãozinho aqui, um animalzinho, e a gente tem uma predominância, né, dessa cor amarela, e ele simboliza esse impulso misterioso que nos convida a dar um salto na vida. Ele representa o desejo de superação de nós mesmos e o desejo de pagar para ver. Ele carrega em si tanto a ignorância quanto a sabedoria. Ele conhece de tudo um pouco e detém todas as possibilidades. As palavras-chave que definem o louco é a impulsividade, a irreverência, a audácia e a inconsequência. E eu acrescentaria agora a inocência, a abertura de espírito. O louco é como um papel em branco, como uma criança. Ele está aberto para o que der e vier. Esse cachorrinho aí, de alguma forma, tenta alertar ele que ele não está olhando muito bem para onde ele está pisando, porque ele está com a cabeça nas nuvens. Então, ele não está muito atento, e até por conta dessa juventude, dessa inexperiência, ele não está muito atento aonde ele está, e lá vai ele. E aí, a gente, em seguida, vem a carta número 1, conhecida como o Mago, e aí esse homem jovem, a gente pode
intuir, concluir que seja o mesmo, mas que já adquiriu um manto, uma mesa de trabalho e está dotado aí de alguns instrumentos mágicos que representam os 4 naipes do tarô, como eu tinha dito anteriormente. A taça representa o naipe de copas, as moedas representam o naipe de ouros, o paus, né? O bastão aqui sendo o naipe de paus, a espada, e ele também tem essa predominância da cor amarela com esse manto vermelho, que já é uma cor que simboliza o uso da vontade. Ele está vestido de branco, a palavra candidato tem a ver com isso, que é o cândido, né? Alguém que está um aprendiz, né? E acima da cabeça dele a gente vê esse símbolo do 8 deitado, que a gente chama de lemniscata. O posicionamento dos braços dele, a gente vê ele com a varinha na mão, então ele funciona como um canal de manifestação, assim na terra como no céu. É uma máxima e ele tem o domínio da situação, ele tem os instrumentos e ele sabe usar a vontade, a força criativa. E a gente chama ele de Senhor do Tarô. Ele é representado por esse jovem que eu já descrevi aí para vocês. Ele simboliza essa força criativa, e quando a gente coloca aqui do homem, é que o tarô, como a gente viu, né, vem lá da Renascença. Então, ele às vezes tem uma simbologia ainda muito ligada, mas a gente pode entender aqui o homem como ser humano, né? Em domar a natureza, e até esse conceito de domar a natureza, eu diria de conhecer, né, e de trabalhar a favor da natureza, através do direcionamento consciente da sua vontade. Ele revela um potencial a ser manifestado, indicando os momentos de clareza e identificação das possibilidades a serem exploradas, indicando o início de fases promissoras e importantes. Ele simboliza o domínio das situações, a astúcia e a capacidade criativa. Então, quando o mago surge no jogo, ele é o grande sim, né? De que o louco, a gente aí já começa a fazer esse exercício de relacionar um com o outro. O louco inicia e o mago já vai formando um desenho, canalizando mais a vontade e usando os recursos que tem. Aí a gente vai para o arcano número 2. E tanto o louco é uma energia mais híbrida, mas o mago tem a ver com uma energia mais yang, com a energia do fogo, o impulso criativo. E o número 1, para quem tem também um pouquinho de conhecimento aí de numerologia, agora a gente chega na polarização dessa energia, que é o número 2. Essa carta é conhecida como sacerdotisa ou papisa. O segundo arcano é representado por essa mulher madura, qualificada para ocupar o trono e ser a guardiã dos mistérios e da sabedoria. A gente observa que ela está entre 2 colunas, uma preta e uma branca, tendo a lua a seus pés, né? Ela é coroada também, esse diadema dela lembra muito o símbolo de Hathor, da deusa lunar. Ela traz um livro na mão, que alguns acham que está escrito tarô, rota ao contrário, ou Torá, e ela está, de certa forma, como uma guardiã de um templo, e aí a gente tem esses frutos, né, que estão amadurecendo. Observem que esses frutos vão aparecer na próxima carta, na carta da Imperatriz. Ela está relacionada com a intuição, o silêncio, o segredo, o conhecimento da magia. Ela é reservada, ela é elegante, ela é observadora, discreta, enigmática e misteriosa. O amor e seu conhecimento só são oferecidos apenas àqueles que mereçam participar da sua intimidade. Ela é uma guardiã desses mistérios. Simboliza o útero silencioso, onde a semente da vida germina em escuridão e silêncio. É a mais profunda serenidade necessária à nossa alma
para que os nossos poderes aflorem, para que a gente possa ouvir a nossa intuição. A lua, aqui aos pés da sacerdotisa, conecta essa intuição feminina com essa ciclicidade da lua e com essa sabedoria do tempo e dos mistérios da natureza. E aí a gente vai para o próximo passo da nossa jornada hoje, que é o Arcano 3, que é a Imperatriz. E aí a gente já vê uma diferença entre a austeridade da papisa, né, que a gente nem vê o cabelo dela, a simplicidade dela com a sensualidade da Imperatriz. Né? A gente observando aqui na carta, no escudo dela, a gente tem um símbolo do planeta Vênus. Ela está vestida muito lindamente, com um vestido bem florido, assim, rosas ou papoulas, o fundo amarelo, e uma natureza muito exuberante em volta dela, e ela é uma mulher sentada no trono. Né? Então, esse aspecto de realeza já está presente. A gente não vê muito bem o trono da sacerdotisa, né? O Arcano 3 é representado por uma magnífica mulher coroada, sentada no seu trono, tendo a lua a seus pés. Representa o feminino no auge do seu poder de criatividade e manifestação. Revela a abundância da natureza e o contato com o corpo como fonte de alegria e prazer. Ela protege da segurança, é astuta, inteligente, articulada, seletiva e extremamente competente. Uma coisa muito importante para a gente ter em mente com relação à carta da Imperatriz é esse símbolo de Vênus que tem a ver com a autoestima. Enquanto a lua, lá no símbolo da sacerdotisa, tem a ver com a intuição, com a sabedoria, com a maturidade, a Imperatriz tem a ver com os atributos de Vênus, inclusive o exercício da sexualidade, o poder de sedução. A plenitude desse feminino se manifestando. E agora a gente vai conhecer o imperador. Porque até então, aqui no início da nossa jornada, a gente pode nos remeter também a um período da história em que ela era mais matrifocal, em que a gente tinha a mulher como a representante da deusa na Terra. E, em determinado momento, essa mudança com a invasão dos povos indo-europeus nas comunidades como Creta, isso muda, e aí a gente tem o advento do patriarcado, aonde o pai passa a ser a grande figura central de autoridade e poder. Então, esse cara é o imperador. Ele é representado por um homem forte, imponente, maduro, sentado num trono que representa o seu poder, autoridade e liderança sobre as questões concretas e objetivas. Simboliza energia, poder, convicção, praticidade, lealdade, competitividade, solidez e estabilidade. É o desejo de concretização e reconhecimento. Seu modo de ação é objetivo e direto. Está sempre de prontidão e precisa ter o controle da situação. O número dele é o número 4, que é o número que estrutura, né? É o número dos 4 elementos, das 4 direções. Então, ele é esse princípio organizacional. A Imperatriz, que é o número 3, ela é mais uma criatividade, mas de forma mais natural, mais orgânica, sem uma finalidade objetiva. O imperador já traz
essa busca por uma finalidade, por um objetivo, por um propósito. E muito ligado ao exercício do mando e do poder, do controle. Então, hoje, eu vou chegar lá no carro, que aí eu acho que a gente vai ter uns minutinhos para poder atualizar aí os nossos conceitos, trazer essas figuras para uma forma mais cotidiana. Ver se vocês conseguem fazer, se a gente consegue fazer junto aí esse exercício de recontextualizar essas cartas para figuras, vamos dizer assim, mais século XX. Eu acho bacana se a gente fizer algo assim. E agora a gente vai sair, né, da instância do poder mais material, mais terreno, e aí a gente vai entrar no Arcano 5, que é conhecido como Papa ou o Hierofante. Ele também está entre duas colunas, ele também tem um cetro, ele também faz aqui um gesto com a mão, tem os seus acólitos aqui ajoelhados, ouvindo, né, o que ele tem para dizer. E ele é representado por um homem mais maduro, né, do que o imperador. Ele também está sentado num trono. Ele representa a fé e a religião, as questões relativas ao espírito, à consciência moral, à ética e ao senso de dever. Ele é o guia que estabelece a ligação entre o humano e o divino. Um dos nomes, né, sumo sacerdote, hierofante, o papa, o pontífex, é aquele que estabelece a ligação entre o humano e o divino. Ele tem ligação com as questões filosóficas e habilidade para o ensino e aconselhamento. Ele costuma ser amável, polido, conservador, preconceituoso e pode ter dificuldade para considerar ponto de vista diferente dos seus. Então, ele é uma autoridade e também um mestre, né, mais ligado às questões do espiritual, enquanto o imperador é muito ligado às questões do material. Os dois são figuras de autoridade, de poder, mas é como se fosse o poder do Estado e o poder da Igreja, para a gente contextualizar assim um pouquinho. E agora a gente vai já encontrar com os enamorados, né? A gente chega num estágio que a gente já percorreu o caminho, a gente se deparou com o mago, com o poder de realização, depois a gente conheceu a papisa com seus mistérios, com a necessidade de conhecer o ciclo e o tempo das coisas. Já encontramos a exuberância da imperatriz, com toda a sua criatividade, a necessidade de organização e gerência simbolizadas pelo imperador. E nos encontramos com o Papa, que é essa ligação com o divino, esse mestre também, que pode significar um mestre interior. E agora nós temos aí a figura dos enamorados. Eles estão e a gente pode ver uma certa semelhança com a alegoria, né, do Adão e Eva. A gente tem ali a serpente na árvore, e as escolhas, né, são necessário que a gente faça as escolhas com coração. Eles estão nus, simbolizando uma certa inocência, né, um certo desconhecimento do pecado. E temos aí também a presença de um anjo, que depois a gente vai encontrar lá na Carta da Temperança. O Arcano 6
ele tem a ver com a nossa necessidade de escolha de caminhos, e geralmente caminhos que significam opções opostas. É a necessidade de enfrentar os desafios sem nos deixar conduzir pelos nossos impulsos, assumindo integralmente a necessidade das nossas escolhas. E ele nos apresenta, das 5 primeiras cartas, a gente vê ou um homem ou uma mulher. Aqui a gente já tem o princípio da dualidade, o masculino e o feminino, e essa integração. E essa carta, dentro do tarô, ela é conhecida também como os amantes ou como os enamorados. Então, o louco chega num ponto da jornada em que ele, depois de lidar com os estágios, né, anteriores, ele se vê na necessidade de definir caminhos, de fazer escolhas. Os enamorados significam dúvida, indecisão, confusão, às vezes, de ideias, várias opções, o conflito interno e tudo aquilo que torna a nossa vida mais rica e mais criativa, onde o nosso ser se movimenta em busca de um eu mais autêntico e mais alinhado com as nossas escolhas pessoais. Então, simboliza essa questão das dúvidas e das escolhas fundamentais que a gente tem que fazer na vida para definir o nosso caminho, que é assunto do carro. Então, a gente volta a ver um jovem vestido e armado, tipo assim, com as armas de Jorge, né? Ele está dentro de um carro, de uma biga, e conduzida por 2 cavalos. É um símbolo que a gente vai observar muito no tarô, essa alternância entre o claro e o escuro, que lembra muito para a gente essa questão do yin e do yang, né, da polaridade energética masculina e feminina. E aqui a gente vê claramente que cada um desses animais está apontando para uma direção diferente. Então, o carro deixa para trás um determinado uma zona conhecida, uma situação de conforto, ele fez uma escolha e agora ele traça o seu objetivo, traça o seu caminho na busca dessa conquista, né? Então ele está aí conduzindo o seu carro, nos traz a ideia de coragem, de vitória, das conquistas obtidas através do autodomínio, é a própria jornada do autoconhecimento, onde precisamos integrar os nossos instintos para fortalecer e amadurecer a nossa personalidade. Ele indica o início de um novo ciclo de desenvolvimento, onde já se pode contar com a própria capacidade e experiência para enfrentarmos novos desafios. Então, gente, a nossa jornada hoje ela é do louco até o carro, para que a gente possa absorver, assim, não ficar muita informação, e a gente percebe que há uma linha, né, de significado. E, a partir daí, quando a gente entrar nas cartas do número 8 até são mais 8, até da justiça até o diabo, a gente tem uma via também de um processo mesmo, um processo iniciático, desenvolvimento de algumas virtudes, e depois a gente tem uma outra terceira linha que vai do 15 ao 21. Então, é como se a gente estivesse parando em várias estações. Eu não sei se vocês já observaram em igreja, antigamente tinha muito, a Via Crucis de Jesus, aqueles quadrinhos que ficavam na parede da igreja, e se a gente pegasse e olhasse, ali era uma representação, né? Através daqueles ícones, a gente conseguia
ter uma linha narrativa. É importante que a gente saiba que, na antiguidade, as pessoas não sabiam ler. Então, o símbolo ele tem essa habilidade, essa propriedade de nos passar significados que, às vezes, as palavras não abrangem. Então, tudo que a gente conhece do tarô é através da interpretação de como aquela pessoa que escreveu aquele livro, que está dando aquele curso, como ela aprendeu e como ela apreendeu, né? Apreendeu, como ela captou aquilo tudo. Mas é muito importante que a gente estabeleça o nosso diálogo, o nosso código de significação. Legal, quando a gente está aprendendo, a gente precisa ter essas palavrinhas-chave. Mas se hoje vocês conseguirem, eu conseguir transmitir isso, de que há um encadeamento, quando a gente vai lidar com as questões de interpretação, a gente exercitou essa combinação de significados, que é uma das coisas mais difíceis de se ensinar no tarô. Para mim, é um grande desafio, como se a gente estivesse estudando uma língua nova. Então, a gente precisa conhecer essas letrinhas, né? Agora, eu lembrei lá da minha cartilha, vocês que são muito jovens aqui, não... Mas é isso, a gente aprender as vogais, aprender as consoantes, depois a gente vai aprender como elas se combinam, e quando a gente lê, quando a gente vê, a gente vai estar lendo. Ali você se constela, né, o campo morfogenético de uma situação, de uma pessoa, e você pode ali ter muitas informações. Você pode fazer previsões? Sim, eu acho muito interessante que a gente tenha, vamos dizer, a gente use um GPS, mas a jornada a gente faz conforme a gente caminha e vivencia. Aí, no começo, o Rodrigo me perguntou se eu achava interessante ter um caderninho. Sim, eu sempre fiz, faço até hoje. Muitas das vezes, quando eu posto um texto, foi a carta que eu tirei para mim naquele dia, ou se eu não tive tempo de fazer essa minha meditação com o meu tarô, do atendimento do dia, porque aquilo, de alguma forma, vai estar sincronizado com esse inconsciente coletivo, e essa mensagem ela vai chegar hoje pelas vias da internet, né? Aonde ela vai encontrar um campo fértil. Então, essa jornada ela pode, ao mesmo tempo, ser exterior e ela pode ser interior. Então, conforme a gente vai estudando, a gente vai... na próxima aula, eu acho que se a gente tiver um tempinho, eu até consigo mostrar para vocês aqui o tarô de Marcélia. Eu escolhi esse tarô do Eixo, a minha caixinha está bem sambadinha, porque são muitos anos de trabalho, embora eu tenha trocentos tarôs, são os mais velhinhos, assim, que conversam comigo, que já tem o jeito da minha mão e que a gente já tem uma intimidade. Então, esse tarô que eu usei é o tarô do Eixo, porque ele tem uma iconografia que nos ajuda a memorizar o significado das cartas. As cores são importantes, a direção para a qual as cartas olham são importantes, tudo, absolutamente tudo, tem significado. E é isso, eu não sei quanto tempo a gente tem, vou perguntar para o Rodrigo, e aí, se a gente estiver com um tempinho sobrando, a gente pode abrir para a gente trocar mais algumas informações e fazer esse exercício, né, de... Tem personagens de série que a gente pode identificar com os arcanos, tem músicas que a gente pode identificar com os arcanos, tem situações que a gente pode identificar com os arcanos, tem personalidades que a gente olha e fala, nossa, essa pessoa
é muito papa, essa pessoa é muito sacerdotisa. Então, todo esse exercício de imaginação, ele é muito rico e muito adequado para a gente não é desconectar, não, desprogramar a nossa mente racional, cartesiana, e nos abrir para essa linguagem simbólica e estabelecer os nossos próprios significados. A gente aprende, né, o significado tradicional das cartas, mas elas vão se revelando para nós. Uma outra coisa que eu gostaria de colocar é: não tem carta boa, não tem carta ruim, né? Tem muitas cartas que já despertam assim alguma resistência, né? Todas as cartas têm o seu lado positivo e o seu lado desafiador. Isso é muito importante, que desde o início, e também o posicionamento que elas ocupam no método de jogo. Pode ser muito cedo para eu estar falando isso para vocês, mas eu acho interessante colocar para que a gente aprenda desde o começo a desconstruir determinadas lendas urbanas, vamos dizer assim, né? Então, que a gente... Porque a natureza é assim, a natureza é cíclica, ela tem o dia e a noite, ela tem o yin e o yang. Então, quando a gente aprende a pensar e sentir dessa maneira, os símbolos, a gente começa a perceber os símbolos, o significado deles e, principalmente, a mensagem que eles trazem para nós, que é sempre o mais importante. É isso, Rodrigo. Vocês estão aí, gente? É tão engraçado. Estamos sim. É um silêncio. Agora eu vou beber água. Vamos abrir para as dúvidas, ver aí quem quer falar, quem quer trocar alguma coisa. Pô, eu achei sensacional, tô super empolgada. Achei demais. Maestria da própria energia prevê o futuro. Eu sou meu próprio alquímico. Pensei várias coisas, eu só quero agradecer demais, assim. Já falei até mais do que eu deveria. Eu achei sensacional, só gratidão nesse momento. Muito obrigada, Glorinha. Te amo de coração. Eu também sou parte da paixão pela Glorinha, agradeço, foi ótimo, tão bom ouvir palavras de luz, não fiz tanta treva, né, hoje em dia. Esse curso é um alento para o nosso coração. Agora, eu tenho uma pergunta que é a seguinte: você apresenta ali o louco, né, que é o se lança, o mago que já realiza ali alguma ação, depois começa o princípio do feminino e do masculino. O masculino complementa o feminino, esse feminino vem antes porque você ainda está no matriarcado, o Glória. E outra coisa, no feminino, a papisa vem antes da imperatriz. No masculino, o imperador vem e depois vem o papa. Isso eu acho interessante, que no masculino, no princípio masculino, a autoridade espiritual vem depois da objetiva. E no feminino, o contrário. É minha dúvida. Sim, porque aí já é uma coisa que vai entrar mais um outro estudo que não é exatamente a ortodoxia do tarô, tá? Mas eu entendo assim, inicialmente as mulheres eram detentoras do conhecimento e da autoridade. Então, elas eram as que entendiam o funcionamento dos ciclos através da observação do próprio ciclo lunar. A papisa, né? E aí a papisa e a imperatriz dividiam um pouco essa parte alquimia, das atribuições do feminino. E aí vem a questão do patriarcado, que é essa necessidade de dominação, e que já não há tanto essa cooperação.
E o Papa vem como uma legitimação, vamos dizer assim, dessa coisa da exploração, porque o Papa é uma figura da Igreja, né? Agora, se a gente trouxer para um outro contexto, né, que existem tarôs temáticos, o Papa já vira um xamã. Tem um tarô maravilhoso, que é o de uma grande astróloga, Alice Green, que é chamado tarô mitológico, que o Papa já é representado por Quiron, que é esse mestre que faz a mentoria, né? Porque quando você faz a cabeça das pessoas, né, através de um sistema de crenças, pronto, você tem um determinado tipo de controle que não precisa ser o controle da autoridade, do poder do poder do imperador. Só o poderio militar, porque eram imperadores, duques de guerra. Então, a gente está vindo aí de uma coisa da Idade Média para a Renascença. Então, a gente olha e vai vendo que meio que dá para contar a história do mundo, né? E hoje a gente tem, hoje não, acho que lançaram nos anos 90, um tarô conhecido como Tarô da Mãe Paz, e tem hoje o Nós Outras, que é essa versão do tarô mais pelo feminino, uma ressignificação Legal. do tarô. Então, aí, essa inversão, né, entre seriam os dois, a sacerdotisa e a imperatriz, tem um pouco dessa divisão da mulher casta, da mulher... você vê que a imagem da sacerdotisa é bem parecida com a imagem de Nossa Senhora da Conceição, ela pisando sobre a lua, né? E também, em algumas representações, ela pisando sobre uma serpente. A serpente é um símbolo muito antigo da Grande Mãe. Então, é quando tem essa coisa da sacralização desse feminino mais virgem, mais casto, mais puro, e com o outro lado, que aí entra a Vênus, que seria a imperatriz mais ligada à sexualidade, à reprodução, à divisão de poder, né? Porque a imperatriz e o imperador, eles fazem ali o poder feminino e o poder masculino. E depois a gente tem essa intermediação que vem com o Papa, e aí a gente já entra na coisa das escolhas e do direcionamento do carro. E aí fica cenas do próximo capítulo. E algumas coisas vão ficar meio sem encaixar e que vão encaixando conforme a gente for prosseguindo na jornada. Então, é muito legal quando vocês trazem as dúvidas para eu já saber o que preciso colocar de mais informações. Então, a gente tem tempo ainda, Rodrigo? Temos sim. Tem. Quanto tempo? Temos 10 minutos, 15 minutos. Então eu acho que dá para a gente fazer esse exercício que eu pensei. Por exemplo, serve personagem de novela, personagem de filme, personagem de série. Quem vocês acham que a gente pode ver uma semelhança com o louco? Pode ser uma música, pode ser um poema. Tipo assim, eu vou dar um exemplo. A Balada do Louco, do Raul Seixas. Dizem que sou louco por eu ser assim. Sim, sou muito louco, mas louco é quem me diz e não é feliz. Forrest Gump. Forrest Gump. O primeiro que eu pensei como louco foi o Raul Seixas. Forrest você Gump falou. É outro
que lembra bastante essa coisa do louco. Ele está indo, né? Ele está correndo, mas ele não sabe ainda para onde ele vai, o que ele quer, ele só precisa fazer esse movimento. Muito boa essa do Forrest Gump. Mais algum? Eu pensei em Buda. Sim, num determinado momento assim do processo, né, de iluminação, início, tem a ver. Ele vai em busca, né? Quem vai buscar, é esse aí, o buscador. A gente vai começar, a ideia desse exercício é a gente começar a se ligar no que é arquétipo, né? Um determinado modelo que aparece em várias culturas diferentes, mas tem um ponto em comum. Tá? A gente raciocinar arquetipicamente, a Bíblia não fala assim, no princípio era o caos, então o louco é isso, é esse caos que vai dar um caldo, né? Se a gente acreditar. Então, quem quer falar alguma coisa sobre o mago? Quem lembra de algo assim que... Lembrei do Harry Potter. Sim. Ele está a aprender. Sim, o Harry Potter. A coisa das varinhas, né? Que a varinha é uma extensão, um canal, né? Para que a magia se faça, para que a vontade se manifeste. Então, o bruxo, o Harry Potter, tem tudo a ver com esse princípio da magia, né? Ali na mesa dele a gente vê os 4 elementos, a gente já vê uma mesa de trabalho e já vê ele em pé e olhando para a situação. Ele não está olhando para cima nem para baixo, não está perdidão, não. A gente vê ele, a gente entende na postura corporal dele que ele está focado no objetivo. E os 4 elementos fundamentais, o fogo, a terra, o ar e a água, né, que alguém colocou aqui que o tarô tem uma similitude com a astrologia, isso também está presente no estudo astrológico, são os 4 princípios, né, dos elementos básicos de constituição da natureza. Então, o domínio do elemento fogo o que fez toda a diferença, né, na civilização foi quando o homem se tornou, vamos dizer assim, não uma vítima em potencial da natureza, mas ele, inclusive, tem um mito bem legal, né, de Prometeu, falando a respeito quando a humanidade conquistou o fogo e os deuses ficaram bem enciumados. Zeus ficou muito chateado, porque aí a humanidade deixou de ser tão ignorante, né? A conquista do fogo, tudo que somos hoje, devemos a termos conquistado. E antes eles viam o fogo aparecer por conta de raio que caiu em árvore, até que alguém ficou esfregando lá alguma coisa e descobriu, e provavelmente foram as mulheres, porque eram elas que, enquanto eles caçavam, procuravam lenha para fazer fogueira. Então, descobriram aí como produzir o fogo, e aí já deu para cozinhar, afugentar as feras, e tudo surge em torno da lareira. Por isso que chama lar. E nós temos uma deusa chamada Esta, ou Vesta. Depois é que se construiu a casa em torno do fogo. E na antiga Grécia, quando uma moça se casava, a mãe levava essa chama sagrada, por isso em Roma se chamava lar, os lares, os deuses, né, chamados lares, eles eram transmitidos da família da pessoa que se casava, a mãe levava e acendia aquele fogo sagrado, chamado fogo sagrado, porque dali, né, muitas conquistas aconteceram. E o mago é essa chama aí, gente, como que chama isso? É insight, né? Essa fagulha, que dá o start na situação
da jornada. O Harry Potter é um bom exemplo de mago. Agora, a gente também pode buscar aí um personagem, vamos dizer, fora da ficção. Alguém que faça acontecer. Né? Às vezes fica mais fácil, não, o mago hoje está difícil para mim, mas me ocorre aqui, Blim, né? O Papa. Aí seria, né, a gente pode falar da figura aí do Papa, mas a gente pode lembrar um cacique seria um imperador, o gerente de uma empresa, o dono de uma empresa, o presidente da República. São cartas que têm a ver, tem essa figura de autoridade. Então, a gente pode fazer esse tipo de leitura. O pastor pode ser um papa, o pai de santo pode ser representado por um papa, alguém muito ligado à filosofia, um professor também pode ser representado pelo papa. Eu não quis esmiuçar muito esses significados, porque é um curso de introdução, eu sei que para muitas pessoas vai ser a primeira vez, e a gente vai, né, provocando esse exercício. Quem poderia me dar um exemplo aí para a gente de sacerdotisa e de imperatriz? Eu vejo a sacerdotisa e a imperatriz como Hecate. Como quem? A Hecate. Deusa da Wicca. Hecate. Hecate, eu falo Hecate. Tá. Aí a gente vai entrar, tem tudo a ver, tá bacana o que você falou, nesse conceito do tríplice, né, da triplicidade feminina e mais da lua negra. Então, a imperatriz seria a mãe, né, a fase de lua cheia, a plenitude. E a sacerdotisa teria um pouco a ver com essa velha sábia. Então, a gente pode... a Anitta seria uma sacerdotisa ou uma imperatriz? A Anitta? Uma Uma imperatriz, gente, pelo amor de Deus, aquilo não tem nada de Os dois. casto. Não sei, o profano e o sagrado andam juntos, galera. Quem prevê o futuro Não, é mas quem é faz porque a na melhor carta, sequência. mas nas cartas você tem que pensar que os aspectos que prevalecem, né? Os aspectos que prevalecem. Eu acho que tipo assim, a sacerdotisa seria a Morgana, a imperatriz seria a Guinevere, na Bruma de Avalon, né? Aí a gente aí tem que contextualizar. Agora, essa coisa do sagrado e o profano é muito uma mentalidade judaico-cristã, não está errado. Mas, por exemplo, a Anitta, quando está no palco, quando ela está gerindo a carreira dela, ela está exercitando esse lado imperatriz. Mas eu sei, se eu não estou trocando as bolas, porque cultura pop eu não sou muito versada, que ela, acho que ela tem uma linha, né, ela frequenta um terreiro. Então, ali dentro... Ela é Eked de um terreiro de candomblé. Então, como Eked, eu conheço bem ela como Eked, ela já está exercitando um lado sacerdotisa. Entende? Mas ela é uma mulher extremamente concreta, né? De realização, isso que eu quis dizer, de sensualidade, de realização. Por isso que eu vejo ela mais como uma imperatriz. Mas alguém que põe fruto. Alguém que dá frutos. Está perfeito o teu raciocínio. Agora, quer dizer, também é uma coisa que eu quero deixar assim, que a gente pode ter momentos, né, em que a gente está sacerdotisa e momentos que a gente está imperatriz, momentos em que a gente está sendo papa. Mas eu só queria que vocês, assim, usando essas figuras de maior notoriedade, né, que vocês tivessem esse insight aí, tipo, Anitta,
Imperatriz. Quando ela está lá de Eked, é sacerdotisa. Brumas de Avalon, Igraine, Viviane, Morgana. Aí a gente está... a Morgause, né? Seria uma aula interessante para a gente entender. A Viviane seria a suma sacerdotisa. A Igraine está nesse lugar da mãe. A Morgause, embora não seja ali caracterizada como uma velha, ela é a ceifadora, ela é a bruxa mais sem escrúpulos, enfim. E a gente vê que são faces, né, de um mesmo arquétipo. Como a gente parou no carro, e já falando das brumas de Avalon, isso, dentro desse contexto das brumas, quem seria o carro? Quem bota para andar, não sei. Lancelot. Exatamente. Você pegou o fio da coisa. O cavaleiro aí é o Lancelot, o cara cheio de brilho, ele é o paladino da rainha, né? Então, é isso. É esse tipo de... A linguagem simbólica é essa habilidade aí que você tem de reconhecer o arquétipo, mesmo quando ele se disfarça. A gente pode também, tem tarô, hoje tem tarô dos orixás, em que a gente vê que contextualiza-se, né, o louco como o Herê, o mago como o Exu, a sacerdotisa como o Oxum, a imperatriz como o Inheçã, o imperador como o Xangô. É exatamente a mesma coisa? Não, mas eles têm pontos de similitude. É um arquétipo se manifestando em culturas diferentes, às vezes variando aqui e ali alguns detalhes, mas a essência da coisa é a mesma. Vocês pegaram esse ponto, que eu acho interessante para iniciar, assim, treinar a gente na linguagem simbólica. Eu acho que fica uma coisa assim interessante, um exercício interessante. Alguém tem mais alguma pergunta? Glória, e essa coisa Com do arquétipo silêncio. também, a gente pode considerar também na astrologia, tipo o louco ser um ariano, por exemplo? Aí, em vez da gente pensar em termos de signo, talvez fique mais fácil para a gente entender se a gente pensar em termos de planeta. Por quê? Porque é o planeta regente daquele signo, regente quer dizer com que ele tem mais afinidade, que dá alguns tons, né, algumas características. Então, o ariano, talvez a gente pudesse colar mais ele com o mago, pela questão da iniciativa, do que com o louco, porque o louco não tem muita noção, entendeu? O louco é meio 0 hora, ele só tem intenção, ele não tem direção, ele tá... Agora eu lembrei de uma música antiga do Caetano, que é tipo, sem lenço, sem documento, sem propósito, né? Então, e o ariano, ele... Agora, você fez uma coisa que aqui eu já fiz um pensamento, que é a impulsividade, a imaturidade. Pode a gente ver o lado mais desafiador de Áries. Faz sentido a sua pergunta. Ou seja, se a gente não souber o que fazer com o impulso, né, aí a gente fica aquele ariano satanás. Desculpa, Clarissa, que eu sou ariana. Mas se a gente... Pronto, falei. Mas eu adoro o bullying com Ares, eu adoro. Quem que é ariana? Peraí que eu não vi. Direciona e canaliza esse impulso, a gente já está aí no lugar do mago, que a gente costuma dizer que é o senhor, né, do baralho, o senhor dos caminhos, que
traz essa oportunidade de realização que vai acontecendo por estágios num processo bem alquímico. Tá bom? Que legal. Muito Obrigada. legal. Muito gratidão de novo. Eu acho que eu cortei a Lara, desculpa, não queria falar. Cortou a Lara, Oi, fica gente. Na mudando. verdade, não é Lara. Eu sou Jonas, me apresentei, desculpa. Eu cheguei um pouquinho atrasado, eu moro com Lara e a gente está assistindo junto o curso da Glória. Glória, é um prazer gigante. Eu adorei essa introdução. Eu já tenho uma experiência inicial com tarô, mas muito inicial. E, enfim, achei muito um resumo bem rico que você fez. Eu tenho uma pergunta, eu sempre faço essa pergunta quando eu tenho a oportunidade de encontrar um tarólogo mais experiente. Um professor meu um dia me disse que o tarô ele inclina, indica, mas ele não determina. E aí é uma máxima astrológica, né? Os astros inclinam, mas não determinam. Aí, meu rei, como se diz na Bahia, né? Meu rei, a gente contextualizou uma visão medieval, né? E a gente indo um pouquinho mais para trás, a gente vai ver que era extremamente importante para o ser humano ter uma noção de previsibilidade por conta da nossa vulnerabilidade, né? Então, tem a sua valia, vamos dizer assim, os oráculos, o tarô, como a astrologia horária também, é muito precisa, mas essa noção de adivinhar, né, artes divinatórias, divinare quer dizer adivinhar, quer conhecer a vontade dos deuses. Por isso eu iniciei com Conheça-te a ti mesmo, que vem lá do oráculo de Delfos, porque ao nos conhecermos, nós vamos conhecer o propósito divino que Deus tem para a gente, porque cada um de nós é único e tem um destino, né, único, e que é maravilhoso, que eu acho que hoje, já na Renascença, se pensava, em Platão já pensava um pouco assim, mas hoje a gente tem aí a física quântica, que nos coloca como co-criadores da nossa realidade. Então, mais legal que prever um destino é assumir as rédeas desse carro aí, né? Assumir a direção da nossa vida e abrir o nosso destino, construir o nosso destino. Então, isso de inclina, mas não determina, é uma das resistências que eu tenho de trabalhar com previsões. Eu sempre, desde que comecei a estudar, embora naquela época, 40 anos atrás, não fosse isso, né? Era muito mais comum o divinare, muito mais comum e muito mais rentável. Eu sentia que não era a minha área. Daí nasceu a minha página, que chama Oraculando, o oráculo como instrumento de cura, de autoconhecimento e de cura. Uma previsão ali e aqui, tudo bem, porque a previsão engessa. E aí a pessoa... Isso era interessante no período medieval, em que você precisava controlar, como até a gente está vendo acontecer hoje com a gente, né? A gente já está sob uma ditadura militar. Só que a gente entende que uma ditadura é com tanque, é assim, é assado. Não. O controle que os algoritmos fazem da nossa mente fazem com que a gente acredite. A gente está vendo que no meio de uma pandemia as pessoas estão discutindo economia. Eu nunca vi defunto tocar a economia. A vida é o ponto zero da coisa, né? E depois a gente cuida da vida e depois a gente vê como é que a gente vai resolver o resto da encrenca. Mas eu nem sei por que eu falei... por essa questão do que a gente acredita, né? Do que nos fazem acreditar. A gente chegou num momento da humanidade em que o Deus mercado se tornou muito mais sagrado, né?
a matéria, né, está preponderando sobre o espírito. E, na verdade, se a gente observa, é o contrário. Não estou discutindo religião, mas basta a gente olhar um cadáver. Né? Se fosse tudo pela matéria, um cadáver, ali, se não tiver um espírito ali, alma, o nome, centelha divina, o nome que a gente quiser dar, então há uma certa hierarquia, né? Vamos dizer assim. E eu acho que, de certa forma, a gente se perdeu. E aí, por conta da gente não ter tempo para esse autoconhecimento, a gente se torna mais manipulável, e isso nos gera essa ansiedade de, às vezes, ter algo que nos dê uma resposta. E a gente vai procurar em qualquer lugar lá fora, menos aqui dentro. E esse companheiro aqui, ele costuma trazer essa resposta de dentro para fora. Então, eu acho que é um dos maiores presentes que a humanidade recebeu. É o meu amigo há mais de 40 e poucos anos, e é algo que eu vinha sentindo, que eu precisava compartilhar com o mundo, e como eu não domino bem as tecnologias, eu ficava toda enrolada, mas surgiu, eu acho que eu consegui co-criar assim, a Roberta, o Rodrigo, vocês sentiram esse chamado, e está aqui acontecendo, e a gente está aí aprendendo junto. Gente, próxima aula a gente vai estudar, vou falar da justiça, vou falar da inversão que acontece em alguns baralhos entre a carta da força e da justiça, a mudança de números, e a gente conversa lá no grupo, podem surgir dúvidas, fiquem assim atentos, porque as sincronicidades vão começar a acontecer, e aí a gente pode trocar sugestões de filmes, bibliografia, enfim. Só está começando. Hoje, obrigado, Glória. Isso. Tá bom? Obrigado. O que eu queria pedir para todo mundo, antes de sair, que liguem as câmeras. Quem quiser dar um jeitinho no cabelo, enfim, em 1 minuto aí a gente tira uma foto, vou dar um print na tela, e aí a gente registra todo mundo. 1 minuto? Não, passa maquiagem. Não, só para dar tempo de todo mundo ligar a câmera. Tô brincando. Foi bom para vocês? Foi ótimo. Puta, eu amei. Divisor de águas na minha vida. Vamos lá, todo mundo pronto? Legal. Todo mundo sorrindo aí. 1, 2, 3 e... Mais uma para garantir. 2, 3 e... Foi. Obrigado, galera. Próxima aula, mesmo horário. Libera o vídeo 15 minutos antes. E aí, o link para vocês acessarem. E a gente começa na quarta-feira, véspera de feriado. Contamos com todas vocês. E você? Quarta é feriado? É feriado? Quinta-feira é feriado de Corpus Christi, aqui no Brasil. Ai, meu Deus. Obrigada, gente. Todo tempo. Tchau, beijo. E quem quiser colocar, o Rodrigo colocar no grupo a foto, quem quiser me marcar lá nos stories, eu vou ficar feliz. Nossa, eu vou colocar em todos os lugares. Beijo. Beijo, gente. Beijo.